Faculdade Senec Farroupilha e o Colégio Senec Farroupilha Ângelo Antonello estão com as matrículas abertas. Então fica a dica. Corre para a Faculdade Senec com a sua nota do Enem, porque ela pode valer uma bolsa nos estudos presenciais de Direito, Administração, Engenharia de Produção, Pedagogia e muitos outros. Faça uma visita e confira de perto as condições especiais para as matrículas do colégio e faculdade. Venha para a Senec Farroupilha e comece a transformar o seu futuro hoje. Matrículas abertas. Ligue 3268-2288 ou 3261-1454. Alô, Rio Grande, onde você estiver por esse planeta fora, ao som da Espaço FM, boas-vindas. Estamos com Empório Nova Aliança, Borfar Corretora de Seguros e Suprema Eventos. Vamos chegando. João Fernando Silvestrin, o Arielson Asco, Fabiano Piccoli, Lino Trois. Sei que durante o programa o Dilson também da UAP vem dar um chego aqui para fazer um convite de uma manifestação que vai acontecer amanhã nas rodovias, provavelmente aí na 122. Rufato Alto Som, revendedor exclusivo, Baterias Moura. Teste grátis a bateria do seu carro e aproveite os preços e condições especiais de pagamento. Rufato Alto Som, Pedro Grandene, 250, bairro Volta Grande. Rufato Alto Som. 6h07, repito, 6h07. Deixa eu mandar aqui um bom fim de tarde. Glória Menegoto tá ouvindo a gente em Canoas. Está na Prefeitura de Canoas com a vice-prefeita Gisele. Muito bom, Glória, um abraço aí que agora vai estar com a gente amanhã aqui na Espaço. Abraço pra turma aí de Canoas. Inclusive o Farroupilha tem um secretário municipal que é aqui de Farroupilha, que é o Darcy Leves, que vai estar com a gente na sexta-feira aqui na Espaço. Silvestrinho, vamos chegando. Fabiano já está com a gente também. Frutas, verduras, legumes, pães, leites, queijos, salames, embutidos e tudo mais que a dona de casa precisa pro dia a dia já pode ser adquiridos na Banca de Frutas Luiza. Um atendimento diferenciado e especial. Banca de Frutas Luiza, na Pinheiro Machado 240, Centro Farroupilha. O atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 20h30. Domingos, das 8 às 12 e das 14 às 20h30. Banca de Frutas Luiza. Com a gente aqui já no estúdio, vai chegar mais gente também. Agradecer o João Fernando Silvestrin, da Silvestrin Frutas. Fabiano Piccoli, vereador aqui de Farroupilha. Senhores, obrigado pela presença aqui, boa tarde. Nós agradecemos aí, muito obrigado. Cumprimentamos a todos os ouvintes da Rádio Espaço. Viu, Fabiano? Tava difícil. Tudo bom, Fabiano? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Tava difícil João. Falar com o João. O João tá com compromisso. João, se entende, porque a gente tá querendo ouvir o João, mas não só sobre impeachment, se quiser opinar, mas vários assuntos aí, sobre a volta dos pedágios também com força. O governador falou aqui na rádio, aqui no Espaço, que esse ano as concessões ele vai selar, depois os pedágios começam instalados no final do ano, começo do ano que vem. Mas deixa um assunto, Fábio, me permita aqui esse assunto aqui. A gente recebeu hoje dos ouvintes, só para avisar aí, a gente tem vários temas aqui e vamos colocando também. Fabiano tem curiosidade também contigo sobre a tua saída do PT. O teu colega, o Fernando Silvestrin, amanhã faz até um evento, vai chamar a imprensa, enfim, o Paparico, que é deputado do PL, vem para cá, aí isso poder também já antecipar alguma coisa. A gente recebeu dos ouvintes hoje, não é segredo nenhum, portal da transparência da Assembleia Legislativa, tá lá, gente, é aberto, portal da transparência da Assembleia, que foi um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, e tem o salário do pessoal que trabalha na Assembleia, assessores, chefes de gabinete. E chama atenção, isso aqui os ouvintes mandaram, a gente foi comprovar, está no portal da transparência. A gente pega o salário de janeiro de 2020, por exemplo, do gabinete da deputada de Farroupilha, primeira-dama, a Francis Somense. A gente chama atenção o salário que está do chefe de gabinete José Antônio Adamoli, cargo de função chefe de gabinete. 103.361 com 31 centavos. Chama atenção completamente, nunca vi algo parecido. Aí vem todos os detalhes. Total líquido 82.829. Tem indenizatórias, tem abono de permanência, tem gratificação natalina. Aqui no caso é zero, nesse aqui não tem, mas tá na lista. Descontos legais,
Mas o salário, Fabiano, 103.361. Tudo indica que vai ser teu colega de partido no PRB, no Republicanos. É real esse número? Teve algum erro, alguma coisa, Fabiano? Oi, Rogério, acabei, quando você me encontrou, mandei uma mensagem para a Damole. O que eu acredito, ainda não recebi um retorno, mas o que eu acredito que como ele é, bom, Arielson, como ele é servidor de um município do interior do estado, às vezes demora para vir a autorização, a cedência do servidor do município para o estado. Então isso está pela pouca experiência de RH que eu tenho na área pública, está me parecendo que é um acúmulo desde o momento que ele foi para a Assembleia, que se eu não me engano foi em maio, junho. Então, na folha anterior tem a remuneração mensal dele. Se nós pegarmos mais ou menos quantidade de meses vezes a remuneração mensal, vai dar mais ou menos esse valor. Então eu acredito que seja um acúmulo de que ele não, porque não pode existir isso, um salário de 100 mil. Não, e até inconstitucional, tem o teto. O salário dele deve ser em torno de 15 mil reais. Por aí. Ele é o chefe de gabinete, né? É 14 mil, alguma coisa, se eu não me engano. Mas enfim. Mas a gente vai, logo que ele nos passar alguma resposta, a gente traz para os ouvintes, mas tá cheirando isso, né? De que às vezes acumula e veio de uma vez só. Novembro e dezembro não teria dado isso, que é quem está conferindo agora, enfim, mas vamos deixar, se o Adamole quiser de repente ele mesmo falar, o Fabiano se repassar a informação. Sim. Que chama atenção, deve Sem ter dúvidas. alguma, chama atenção, a pauta foi dos próprios ouvintes. Agora Rogério, eu até, desculpa chegar atrasado até, mas cumprimentar aqui o Silvestrinho, o Fabiano e os ouvintes. Só um detalhezinho que eu chegar atrás, me disseram que agora, qual é o teu cargo, de vice ou secretário na Câmara? Que tem que começar às 6 da tarde, pontualmente, ele não admite atraso na Câmara. Claro que não, se é para 6 horas, é 6 horas, né? Aqui também começa às 6. O prefeito Majone dizia assim, para mim 2 horas, 2 horas. Isso aí. Fala, Arielson. O que eu vejo, eu ouvi isso também, o que eu vejo assim, e o absurdo que é, mesmo que seja acúmulos, pelo que se vê dos salários, o primeiro salário deve ter sido menor, porque não deve ter sido todo o mês também. Mas dos outros vem em torno de 14, 13, 12 mil reais. E no mês ter 98 mil reais, mesmo que seja acúmulo de alguma coisa, esse acúmulo é um cúmulo. Porque não tem estado que vá para frente, não tem lugar que vá para frente com salários assim. Eu não estou dizendo que é a questão do Adamole só agora. Pode ser que tenha, eles peguem lá. Quando partido, tinha o deputado enfim. Tal, estava lá, tal salário. Na verdade, são privilégios que tem dentro da Assembleia e que as pessoas vão levando. E daqui um pouco até o acúmulo, mesmo não sendo concursado, o acúmulo tem no município que prestou serviço público, leva para a Assembleia, ganhando percentuais em cima daquilo que ou incorpora alguma coisa lá no salário na Assembleia. E claro, as pessoas estão lá e acabam colocando nos seus salários, né? Mas pensa, e nós ouvimos também aí no próprio tribunal também, né? 700 mil, 600 mil, 300 mil reais, tudo acúmulos, né? Mas quanto tempo leva as pessoas, né, trabalhando para ganhar uns valores desses, né? Então imagina, Silvestrinho, lá na empresa, chegar no final, e mais aquelas ações também que tinha, por exemplo, na CE, um motorista, por mais acúmulos que tenha, o cara entrar com um processo e ganhar 900 mil reais, um motorista ganhar 900 mil reais na hora da realidade, eu tô com os salários aqui, a gente pode divulgar nome que tá no Transparência, mas depois a gente pode até divulgar com calma. Eu tô falando aqui com o gabinete da Francis, que são de outros também. Aqui tem uma funcionária que ganha isso aqui, por isso assim, aonde é que a gente vai chegar? Por exemplo, aqui, assessor superior 2, 15.147. Assessor 1, um salário aqui, para ver a diferença também, 2.942. Assessor 6, 8.175. E por aí afora, digamos aqui, salários... 14 mil, tem mais aqui um funcionário que é assessor superior 2, 14.289.
Silvestrinho, quantos funcionários o senhor paga com esse salário aqui? Assim, de cargos importantíssimos. Quer dizer, essa é a realidade de dinheiro público, quer dizer, depois muitos conseguem se aposentar com esse salário também. Como é que vão recuperar o Rio Grande do Sul? Aí o brigadiano, o professor com salário atrasado, não consegue nada. Sem querer ser demagogo, mas a realidade é essa, né? Eu defendo uma coisa um pouco diferente de muita gente. Eu defendo que tem que ser um sistema único, previdenciário único, inclusive. De aposentadoria único, todos. Defendo, esse é o sistema que eu defendo, né? Porque... Geral? Claro, geral, único. Por que tem que ser diferente, né? Se todos pagam e quem paga é a viúva, por que tem que pagar mais para um e menos para outro? Entende? Então, eu entendo assim, eu sei que isso esbarra em muitas opiniões contrárias das pessoas próximas de mim também, mas é uma opinião que eu tenho há muito tempo. Já quando eu era vereador, já defendia isso, porque senão permite essas coisas, de alguém depois vai acumulando isso e quem é concursado depois vai se aposentar com os valores exorbitantes e quem paga o imposto daquele pequenininho também. Entende? Então, eu defendo um teto único e para todos iguais, né? Por que tem que ter teto para 90% da população e não para 10%, né? A deputada recebe, os deputados recebem 25.322, fora tudo o arsenal de coisas que tem que não precisa, né? Tem questão de diária, questão de transporte, enfim... Auxílio isso, auxílio aquilo. Mas Silvestre, você tem um montão de assunto aqui. Agradecer a presença. O Lino deve dar uma passada por aqui também. O hábito tem uma manifestação amanhã. Silvestre, só me atualiza. O senhor continua afiliado a partido, continua se envolvendo no Partido dos Trabalhadores no PT? Está um pouco afastado? Não, eu estou filiado, continuo filiado ao partido. Eu só tive um partido que fui filiado na minha história e eu continuo filiado, né? Embora que eu estou participando muito pouco. Desde 2008, quando eu concorri a vice com o Paulinho, a partir desse dia ali, eu tomei uma decisão na minha vida que é priorizar a empresa. Então, é claro que todo homem é um ser político. A gente participa, ou não participando, você deixa outros participarem em teu nome. É assim, a política é assim. Então, eu me envolvo como qualquer cidadão, né? E sou filiado e mantenho essa filiação e eu continuo para frente, né? Essa é minha história nisso aí, né? Vamos no ping-pong, sem querer criar constrangimentos aqui. O Fabiano está deixando o PT. Isso já é oficial? O senhor já tem uma data para assinar ficha no Republicanos? Pode ir para outro partido? Atualiza, Fabiano. E como a vida, ela dá voltas, né? Eu acabei me filiando após a eleição de 2008, na qual ajudei na campanha, a convite do João e do Paulo. Ajudei na organização da campanha. E aí, no mês de outubro, no dia 13 de outubro daquele ano, nós acabamos nos filiando. E agora, até o final do mês, acredito que pelo dia 20 e 21, eu concretizo, então, essa minha saída do partido e o meu ingresso, então, na nova legenda, que deverá acontecer até o dia 21, 22 de março. Princípio. Sim, não, tá confirmado, tá tudo encaminhado. E o teu futuro, digamos assim, de concorrer a alguma coisa, qual é o risco do Fabiano até ficar de fora do processo como candidato, ou só assegura que hoje é um pré-candidato? Não, eu sou pré-candidato a vereador, vou continuar colocando meu nome à disposição dos farroupilhenses para mais uma eleição. Vou para minha terceira eleição. E talvez depois lá em 24, João, vou também tirar uma folga para dedicar a nossa empresa que está iniciando e que vai demandar um tempo bastante grande. Por que sair do PT? Uma frase, qual o motivo? Eu vejo que faltou muita autocrítica no partido frente às situações que aconteceram. Erros e acertos existem em todos os lugares, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso bairro, mas nós temos que ter a autocrítica permanente. E ao longo do tempo, com os problemas que foram acontecendo, faltou um pouco da autocrítica, e aqui na base a gente sofre muito mais de quem está no topo da pirâmide. E então essa falta de autocrítica, desde 2016, após a eleição, uma das primeiras pessoas que me ligou para parabenizar foi o Henrique Fontana, e ele me pediu, e isso é público, não tenho porquê, ele pediu para mim: Fabiano,
o que vamos fazer? Vamos lutar para dentro ou buscar um novo caminho? Eu disse para ele, Henrique, para mim acabou. Nós temos que buscar outro caminho. Só que por decisões acabou se decidindo lutar para dentro e eu já tinha tomado a minha decisão. Só que são processos, tem que irem amadurecendo. Então agora agradeço muito, o João foi uma pessoa que sempre me ajudou muito, assim como outras pessoas, sou muito grato. Acredito que eu contribuí para o partido, contribuí para a história do partido como secretário e agora a gente segue um outro caminho, mas com os mesmos objetivos. Que dá uma guinada em termos de programa de partido, essa coisa toda. Já te perguntei, o pessoal, foi quantos votos na mais recente? 858. A grande maioria acompanha o Fabiano ou de repente são petistas a grande maioria? Isso é difícil de mensurar, mas a minha base que foi petista não vai acompanhar. João, é mais uma perda de várias que o PT vem sofrendo aí. O senhor pensa em sair do partido ou não? Não, eu não penso em sair, porque eu entendo assim, por que eu participo da política? Porque eu não busco benefício pessoal, nunca busquei e não vou buscar. Mas a política é uma forma, assim, quando se trabalha de forma coletiva, para auxiliar aqueles que mais precisam. É uma forma de caridade, de ajudar realmente aqueles que mais precisam. E o Partido dos Trabalhadores fez muito e auxiliou muito a base da pirâmide. O desenvolvimento daqueles que mais necessitam mesmo, com políticas sérias, boas, de financiamento. Quero lembrar aqui para os agricultores que estão me ouvindo, por exemplo, os financiamentos de 2% de juro ao ano para compra de tratores, né, para o pequeno agricultor, para compra de pequenos caminhões. Então, essas foram políticas que ajudaram muito as propriedades a se desenvolver. Aqui em Farroupilha, como em toda a região, onde eu conheço mais, muitas famílias conseguiram se estabelecer como produtores mesmos, estruturados. Então, isso para mim é uma alegria, porque é uma forma das pessoas ganharem com políticas públicas, não é com esmolas. O que muda o mundo não são as esmolas, né? Mas são realmente as políticas que auxiliam a base da pirâmide, que é a grande maioria das pessoas. E é por isso que eu acredito no Partido dos Trabalhadores ainda, não obstante o que tenha acontecido também, mas tem muitos acertos. Teve erros? Tem, como diz o Fabiano. Eu acho que tem erros, é evidente que tem erros, né? Mas quem ficou 13 anos no governo, é evidente que tem erros. Mas tem muitos acertos. E eu fico do lado dos acertos, né? E vamos apoiar os acertos daqueles que estão agora no governo e os futuros que virão, né? Silvestre, que a gente não tem conversado, quem é que está na presidência hoje do PT em Farroupilha, hoje? O Márcio Guilden. Márcio Guilden. Até, Márcio, por favor, informa, dá uma atualizada. O PT vai lançar um pré-candidato, alguma coisa a prefeito? Vai apoiar a atual administração? O senhor já foi informado alguma coisa? Número de vereadores pré-candidatos, não se ouviu ainda falar nada. Não, o Partido dos Trabalhadores faz parte desta aliança que elegeu o Claito. Então nós estamos no apoio, na base do governo Claito, né? E como tal, o nosso partido vai conversar com esta base, né? Porque não é sozinho, não vai tomar uma decisão sozinho. Então, se nós estamos participando deste governo, nós temos a obrigação com esse governo, né? E a decisão vai ser tomada com uma análise interna do partido, mas também ouvindo os demais partidos que fazem parte, porque é um cesto de partidos, hoje em dia, né, no Brasil, tantos partidos que tem, a gente, né, eu não concordo muito com isso, mas essa é a nossa realidade, né, Arielson? Né? A minha proposta seria menos partidos, porém, né, a gente vive com esse mundo, né? E nós vamos conversar, né, com os demais partidos e buscar uma proposta, sempre buscando uma proposta coletiva, é a minha visão. Deixa um toquezinho aqui, a gente abriu o programa aqui falando de salário de deputados estaduais, de assessores. O José da Mole está com o salário em janeiro de 103.361, deve ter um acumulado, enfim, o da Mole deve dar um recado, mas os salários aqui altíssimos, 15 mil, 14, enfim, tem salários altos, deputado é mais de 25. O pessoal lembra que aqui em Farroupilha também tem salários altos, o vizinho já falou esse assunto, questão, salários acima de 10 mil na prefeitura de Farroupilha, onde é que vai chegar? Um ouvinte aqui coloca, e aí os bombeiros, os soldados da brigada, professores estão quebrando o estado.
Tá aqui, né? Enfim. Justamente. Não é correto. Farroupilha com mais de 20 mil, tem pessoas. Gente se aposentando perto dos 30 mil reais. Aqui na prefeitura de Farroupilha. Vamos chegar onde, Silvestre? Não, por isso nós temos que repensar isso. A sociedade tem o dever de repensar isso. O senhor faz parte dessa administração no contexto, e o senhor lançou essa ideia e foi muito bem aplaudida, só que não teve continuidade dentro da administração. Não teve eco, né? Essa é uma realidade. Só que precisamos construir um grupo que consiga levar isso com uma proposta coletiva. Não é uma pessoa sozinha. Temos que buscar ou vereadores ou executivo. Na verdade, essa administração fez no primeiro ano, em 2013, uma reforma administrativa desastrosa. Eu votei, inclusive. E me arrependo até hoje do voto que dei. Porque era os técnicos, e nós íamos ter só técnicos na prefeitura, ia ser uma administração diferente, que tinha que valorizar o funcionário através de salários, e na verdade o que a gente viu aí foi... Paulinho Dalzocchio, que era líder do governo na época, aqui na Rádio Segunda-feira, disse que hoje ele votaria contra, que a informação que ele acreditou no prefeito Clayton, que ia diminuir salários, reduzir o número de funcionários, e ele disse, alguma coisa diminuiu, mas com salário maior. Sim, na verdade a diminuição de cargos, né, de 160 cargos que tinha e para 130 cargos, só que os 130 cargos que ficou são muito mais oneroso para o município do que os 160 que tinha, e ainda além disso, quando se fala, nós não devemos só falar aqui no número o valor, também o número de funcionários. O número de funcionários hoje, ele cresceu o número de concursados, e além disso, se forma uma empresa que se coloca um monte de gente dentro, que se chama Ecofar, e além disso, dentro do ProSaúde, inclusive, tem muitos funcionários também, a mais do que se tinha antigamente. Então, esses números não são colocados. E outra coisa que se vê também, e que hoje eu estava dando uma olhada nos contratos aí que eles fazem com empresas, eles fazem, porque eu ouvi falar que a Ecofar pode fazer também serviços dentro do cemitério, e aí eu vejo que essa mesma Ecofar que foi criada não pega esses mesmos funcionários para trabalhar, por exemplo, contratando funcionários para colocar nas escolas, para limpeza, tem guardas, tem horas guarda que são contratados através dessa empresa. São muitos funcionários que são contratados através de uma empresa, e esses números não aparecem como número de funcionários, mas saem para pagar pessoas que estão trabalhando para a administração. Veja bem, eu falei trabalhando para a administração. Então, essa história, eu falo isso porque é feito um comparativo. Mas nós temos as escolinhas a mais, mas não é só para essas escolinhas. Não, mas é que assim, o Farroupilha, se nós olharmos a população de 10 anos atrás para hoje, nós crescemos quase 20 mil habitantes, a população de Farroupilha. Isso é mais gente nas escolas, isso é mais gente na cidade. Então, tem um crescimento vegetativo próprio. Concordo contigo, chama-se de pendulicalhos. Pendulicalhos, você faz isso de uma outra forma para não mas os servidores concursados, o número de projetos, por exemplo, na Secretaria de Planejamento, o número de pessoas que trabalham em cima dos projetos, hoje, se eu não me engano, tem mais de 100 projetos que são emendas parlamentares, que são recursos do governo que estão trabalhando nos projetos. Então, tem uma demanda que não tinha mais de 140 projetos encaminhados para o governo federal, e quem fazia era Darcy Leves. Mas aí não é projeto nas outras secretarias. Não, mas aí não é o cadastramento, é a elaboração do projeto. Então tu me diz aí de quantos projetos, né, a elaboração de projetos, todos os projetos do início do governo Clayton foram projetos que foram aprovados e apresentados na época do prefeito Bareta. Não. Os projetos e o recurso, inclusive, veio para executar as obras. No início. Mas então... Não, mas eu tô falando hoje. Hoje nós temos uma equipe técnica de planejamento. Toda essa diferença assim, de número de funcionários para fazer esses projetos? Quantos que fazem hoje? Quanto integra? Eu quero dizer mais uma. É só ver a quantidade de projetos entregues. Na época nós tivemos lá nós tínhamos o Demétrio, que fazia os projetos para busca de recursos também, e que foi chamado de funcionário fantasma, e era um funcionário que fazia os projetos. Mas aí não é, Arielson. Hoje tem quantos? Não sei, para buscar. Não é para isso. Eu acho que tem uma situação, olha, eu fui atrás disso aí, e vou dizer uma coisa muito importante para mim, foi até surpresa. É claro que hoje é outro momento, Arielson. Eu acho que a administração pública de Farroupilha veio num crescente de superávit. Eu fiquei 9 anos vereador, 8 anos aí,
Eu ouvia sempre as dívidas disso, as dívidas daquele, não tem dinheiro porque tem dívida, e dívida, e dívida, e dívida. Era o som de cada dia. E agora, o que eu pude olhar? 2019, a prefeitura está com superávit. Os últimos anos. Sim. Quanto é esse superávit? 10 milhões e 800 mil. E aí nós precisamos fazer 38 milhões de financiamento com dinheiro de superávit. Mas justamente, isso faz parte de uma estratégia. Tu pode buscar. Tu pode buscar o Vai superávit. buscar e pagar juros se tem superávit. Mas tu tendo Eu não superávit. entendo isso. Uma empresa também tu busca dinheiro emprestado. Tu busca, mas E tu faz o investimento. Mas tu faz o entende? investimento e busca o retorno desse investimento através do investimento que tu fez, tu tem retorno. Aqui a administração municipal, vamos pegar os 7 anos, agora que eu vi o pessoal falando em algumas empresas que estão vindo. E estas empresas que vêm é que fazem somar a questão do ICMS e dos impostos em Farroupilha. Não é outra coisa que faz somar. Além do... Sim, somos nós que pagamos. E além disso, nós que pagamos, inclusive com o IPTU de 80, mais 80, mais 80 por ano, que aumentou lá nos cofres da prefeitura, esses 10 milhões aí, se tu for olhar o que nós arrecadamos de IPTU naquela época e o que é arrecadado de IPTU agora, é 10 milhões a mais de IPTU, aumentando para a contribuição do contribuinte nosso. Tu fica sabendo no final do ano. Tu não pode esperar Mas o final do ano para planejar os teus investimentos. Mas Fabiano, nós votamos um orçamento no final do ano sólida. e esse orçamento é a expectativa de receita. Mas é uma expectativa. Mas, João, é um assunto interessante o seguinte, é jogado para nós, temos um superávit, que bom, mas a gente está com compromissos de empréstimos aí para os próximos prefeitos pagar, que é uma conta grande. Não é grande. Não é? Não é grande. Mas hoje, deixa por causa do assunto do dia aqui. Esse assunto, vamos falar, é bom também. A Maricela Macalossi, a Neca, ela lembra que o Sismuf, aqui ontem também a Flávia lembrava, o Sismuf avisou e vocês aprovaram por unanimidade a reforma administrativa. Foi ela avisado que ia dar esse rolo todo. Mas, Fabiano, deixa eu botar antes do começar um assunto que é do dia. Só para a questão da reforma administrativa que o João bateu, nós, em setembro de 2017, numa reunião na casa do Claito, nós levamos uma proposta de reforma administrativa em dezembro de 2017, porque nós também concordamos que o patamar salarial de hoje, que o pessoal recebe na prefeitura, está desproporcional ao mercado. Talvez lá, quando foi feita a reforma, aqueles valores estavam condizentes com valores de mercado, de profissionais de uma empresa. Mas hoje, com a queda no PIB, com a queda do desenvolvimento, defasou o salário lá na empresa. Aquilo que o João falou, os penduricalhos, não sei se foi tu, foi ele, os penduricalhos que vieram e os salários continuaram iguais, só sendo reajustados. Então, lá em 2017, nós propusemos uma reforma, só que acabou não andando. Então, nós, vereadores, alguns vereadores da base, também levamos esse assunto para dentro. Tentamos, só Onde que é que parou? Quem é que parou? Uma questão jurídica, uma orientação jurídica lá em setembro de 2017, que o prefeito foi orientado que não podia fazer diminuição salarial no mesmo mandato dele. Deixa eu fazer um intervalo, mas, Fabiano, um assunto do dia, talvez o senhor tenha conhecimento e a sinceridade que o senhor tem tido nos últimos tempos, que pode te incomodar também. Prefeito Clayton Gonçalves, passou para o senhor hoje informação, o senhor teve informação, o prefeito não vai renunciar, essa informação da tarde? Sim, nós tivemos uma conversa e foi uma conversa muito franca e ele afirmou que não vai renunciar, que vai lutar pela defesa dele e a gente aceita a nossa orientação, de orientação como um amigo, como um companheiro que esteve do lado de todas essas conquistas, porque Farroupilha teve sim muitas conquistas, teve erros e muitos erros proporcionados pela forma dele de conduzir, pela forma dele liderar, que cada um tem um jeito de liderar, o João tem um jeito de liderar, o Aurélio, eu tenho outro, e que acarretaram vários problemas. Mas Farroupilha cresceu, se desenvolveu, teve avanços, teve superávit, teve crescimento, e nós não podemos esquecer isso. Mas o momento é delicado, o momento que a gente vê, e a gente, quando eu digo, são algumas pessoas da base, pessoas que gostam do Clayton. Para a Farroupilha, esse momento seria melhor que ele renunciasse para o bem de Farroupilha. Mas ele disse que ele não vai renunciar e a gente respeita isso, as tramitações na Câmara
continuam. Nós queremos que o município continue e avance, e nós vamos fazer isso. Nós votamos projetos essa semana na Câmara, tem alguns outros que estão em debate, mas fica um clima bastante tenso de insegurança. O que vai acontecer ali na frente? Vai, não vai? Quem vai assumir? Se o Pedroso assume, o que vai acontecer? O Clayton continua. Então é uma situação bem delicada. A expressão que foi usada até pela Glória, enfim, que o município, o Clayton, a administração está sangrando. Isso é uma duração de 3 meses. Farroupilha suporta isso? Nosso compromisso na comissão processante é ter a maior celeridade possível. Então a gente não vai chegar nos 90 dias. Vai ser muito antes de 90 dias. Mas mesmo assim, esse período a gente sangra, porque o debate fica em cima disso. Não fica em cima das propostas, não fica em cima das coisas boas que estão acontecendo. Pega um empresário que ouve, prefeito de Farroupilha está sofrendo um processo de impeachment. Que confiança ele vai ter no município e vir aqui investir? Então fica um clima de insegurança. E a gente quer, pelo bem de Farroupilha... Mas a renúncia, no teu ponto de vista, no teu e outros colegas vereadores da situação e até secretários pediram para o prefeito Clayton renunciar. Ele disse para vocês hoje que não vai renunciar, mas seria a melhor saída para ele também, na tua avaliação? Eu acredito que sim. Seria admitir o erro? Não, seria um ato em prol de Farroupilha. Um ato de amor a Farroupilha, pela toda a história que ele tem em Farroupilha, por tudo que foi construído, por ele vai deixar um legado muito grande. Eu falo novamente, com erros, com a falta de diálogo que teve com as entidades, com a falta de diálogo que teve com os vereadores, tanto da oposição como da base, mas é uma característica dele, e ele sabe disso. Então seria um ato de respeito a Farroupilha, e por todo o amor e o carinho que ele tem por Farroupilha, eu acredito que seria o melhor para a cidade. Uma informação extraoficial, se o prefeito quiser confirmar, não é importante, que ele recebeu a recomendação dos advogados que ele está ouvindo, se são de Porto Alegre, daqui, enfim, para não renunciar. Por isso ele vai seguir em defesa. Foi o que eu disse. O que eu disse para ele hoje, quando comentou isso, assim, o Pascoal foi até aos 49 do segundo tempo com os advogados dizendo que ele afundou com os ia poder ser candidato. Disse, eu sou casado com uma advogada, tem advogados muito sérios, e a maioria deles e nós temos um exemplo aqui, o Maurício Bianchi, eu estava te ouvindo ontem, o trabalho que ele vem fazendo em prol de Farroupilha, mas tem advogados que têm outros interesses, e talvez seja esse caso, que aconteceu com o Pascoal. Todo mundo sabia que ele não podia ser candidato, ele foi, teimou, orientado por advogados. E aí aconteceu. Deixa eu ver o Silvestrinho, aliás, depois do comercial sobre esse tema também, mas o detalhe, o fato de 14 vereadores, 14-0, todos os vereadores da situação votaram para abrir o processo. O prefeito tinha autorizado vocês ou não tinha, ou ele ficou indignado com vocês? Primeiro assim, autorizado, ele pode autorizar os secretários dele. Nós lá na Câmara não vai ter prefeito nenhum que vai, pelo menos se eu for vereador, me autorizar ou me desautorizar, porque é a população que nos elege, somos poderes independentes. Agora, eu sei que houve uma conversa dele com alguns vereadores, eu não conversei com ele, e os vereadores falaram para ele, olha, nós vamos votar favorável a esse processo, porque tem várias questões, não é mais um ponto só, tem mais outros assuntos, e a gente precisa deixar a comissão trabalhar. Fazer o intervalo, a gente volta em seguida, João Fernando Silvestrin, o Fabiano Piccolo, Arielson Archico com a gente. Só fazer um registro aqui, o Catafesta diz que o PSD está de portas abertas para ti. Já foi convidado, tem alguma chance de ir para o partido Catafesta, do Darley? Agradeço o convite do colega vereador, já tenho o caminho encaminhado, assim, sendo um pouco... Não tem volta? Não, me agradeço e a gente segue pelas mesmas pautas por Farroupilha. Muito obrigado. Em seguida a gente volta aqui no Fim do Expediente da Espaço FM, Empório Nova Aliança, Borfar, Corretora de Seguros e Suprema Eventos. Lino traz um abraço, Lino. A gente tá atrás do Lino também para ouvir já há algum tempo. Todo dia tem algum probleminha. O Lino tá preso no trânsito. Caxias, Farroupilha não chega a tempo. Amanhã está em Santa Cruz, se deve vir sexta ou segunda-feira, até para ouvir a tua opinião também, que é importante, Lino, pelo conhecimento que tem, pela liderança junto ao PDT. 6h40.
Presentear é um dos gestos mais afetivos e simbólicos que existe. Nesse Dia Internacional da Mulher, presenteio com lindas flores, cestas especiais, arranjos e muitos outros presentes exclusivos da Casa Flor Floricultura. Surpreenda e emocione as mulheres de sua vida com as sugestões da Casa Flor, que estará atendendo normalmente neste domingo, dia 8. Casa Flor da Independência, 582, Centro Farroupilha. Encomendas 3401-3626. Nos dias 2 e 3 de maio, curso Cristina Cairo com o tema Linguagem do Corpo, Como Ser Feliz no Amor e os Mistérios do Universo. Cristina Cairo é psicóloga com especializações em medicina chinesa e egípcia. Ministra cursos pelo Brasil inteiro, exterior também, sobre qualidade de vida pela linguagem do corpo. O curso com Cristina Cairo está sendo programado para Farroupilha nos dias 2 e 3 de maio, no Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio. E as inscrições deverão ser feitas com Gisele. Telefone direto ou WhatsApp é 99974-2109. Ou com a Denise, 99951-1084. Inscrições limitadas. É 2 e 3 de maio, Cristina Cairo, em Farroupilha. Murat Lanches, há 5 anos oferecendo o melhor lanche da cidade. Agora com novidade. Pedidos também pelo WhatsApp 999890404 ou pelo Facebook. Murat Lanches, na Rua Tiradentes 46, Centro de Farroupilha. Teleentrega pelo fone 3401-1026. E agora pedidos também pelo WhatsApp 999890404 e Facebook. Volta às aulas Clipe. Todos os materiais escolares que você precisa em um único lugar. Confira. Mochila Clio masculina e feminina, R$24,99. Caderno uma matéria capa dura, R$4,99. Caneta Hidrocor 12 cores Faber-Castell, R$9,99. Caderno 10 matérias capa dura, R$9,99. Tudo com pagamento em até 10 vezes sem juros nos cartões. Acesse redeclipe.com e simplifique. Volta às aulas é na Clipe. Que tal harmonizar o fim do dia com um vinho? Ou um fim de semana com um espumante? Não importa o momento, o Empório Nova Aliança terá sempre a melhor harmonização para o seu dia. Venha nos conhecer na Rua Júlio de Castilhos, 1331, esquina com a Rua José Dalla Riva, no centro de Farroupilha. Telefone 3279-3429. Empório Nova Aliança, harmonizando os sabores da vida. Se beber, não dirija. Mude com tudo, mude com os cursos do Senac Farroupilha. Formação de vendedores de alto desempenho, técnicas de maquiagem, cabeleireiro intensivo, técnico EAD com 11 opções de cursos. Quer mudar de vida? O Senac tem o caminho. Informações pelo fone 3268-3500 ou na unidade Senac Farroupilha, Rua da República 617. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Você já conhece a Lojas Paludo. Afinal de contas, são mais de 4 décadas desenvolvendo uma experiência exclusiva em moda e estilo. Agora, a Paludo trocou de nome. Chama-se Regla. Mas não se preocupe, a gente continua lhe servindo com a dedicação e o carinho que está presente em mais de 30 cidades no coração do Rio Grande. Vem com a gente nesse novo caminho. Permita-se. A gente acredita em você. Regla. Viva novos caminhos. No Mercadão dos Óculos, a promoção das grifes exclusivas é a partir de R$19,90 e solar a partir de R$79,90. Grifes como Armani, Grazi, Vogue, Diesel e Ray-Ban você encontra no Mercadão. Procure o seu oftalmologista. Mercadão dos Óculos trabalha com as famosas lentes Zeiss, com proteção UV e filtro da luz azul. Lembrando que a revisão dos seus óculos é gratuita. Mercadão dos Óculos em Farroupilha, na Júlio de Castilhos 852. WhatsApp 98432-8378. Sábado, Espaço Livre, Saúde, com o Dr. Álvaro Sequim. Asma, rinite, sinusite, alergias respiratórias. Perguntas, ligue para a Rádio Espaço FM, 3268-2100, WhatsApp 99611-1971 ou pelo Facebook Rádio Espaço FM. Espaço Livre,
Oferecimento, Restaurante Mangines, Farseg Corretora de Seguros e Clínica de Urologia, Dr. Júlio César Esfredo. Espaço Livre Saúde, com o Dr. Álvaro Sequim. É sábado, 8 da manhã. Espaço FM 100.9. Quer uma dica de economia? Venha para a verdadeira Farmácia Preço Popular, que tem mais de 490 filiais no Brasil. No centro de Farroupilha tem uma app na Rua Coronel Pena de Moraes, número 347, e outra na Rua Pinheiro Machado, número 233. Aproveite para fazer suas compras de farmácia com confiança, credibilidade e um preço bem popular. Farmácia Preço Popular. Preço popular, de verdade é na PP. Que tal harmonizar o fim do dia com vinho? Ou um fim de semana com espumante? Não importa o momento, o Empório Nova Aliança terá sempre a melhor harmonização para o seu dia. Venha nos conhecer na Rua Júlio de Castilhos, 1331, esquina com a Rua José Dalla Riva, no centro de Farroupilha. Telefone 3279-3429. Empório Nova Aliança, harmonizando os sabores da vida. Se beber, não dirija. Para 6h46, temperatura 21 graus aqui, Rádio Espaço, fim expediente, Borofar Corretora de Seguros, Empório Nova Aliança, Suprema Eventos, pizza e burger, sem frescura, é no Farroupilha e Garibaldi. Sobrados na planta, com 2 suítes no bairro Bela Vista, em excelente localização em parcelamento da entrada durante a obra. Entre em contato conosco, Imobiliária Conceito, na Rua da República 110, 3268-6621. WhatsApp é 98422-0808, Imobiliária Conceito. Tem um agradecimento aqui, a mensagem é assim: aqui no cemitério existe uma força e uma energia muito grande. Acontecem coisas que os olhos não enxergam e os ouvidos não escutam. Meu respeito a todos os que estão sepultados aqui, e em especial aos seus familiares. Serei eternamente grato por toda manifestação de carinho e ajuda para que eu possa continuar trabalhando e cuidando de cada ente querido que está aqui sepultado. Luiz Antônio Miller, um dos pedreiros do cemitério municipal, há 40 anos fazendo parte das famílias de Farroupilha. Nota assinada pelo Luiz Antônio Miller. Os vereadores, o Arielson e o Fabiano Piccoli, se envolveram também nesse assunto, porque a gente quer dar outro destaque para outros assuntos, mas uma palhinha bem rápida, Arielson e Fabiano. Sei que o Fabiano tem resposta aí desse caso. Arielson, como é que tá? Eu só quero dizer que eu fui na prefeitura ontem também, e na hora que eu estava entrando, encontrei o responsável pelo cemitério, e eu vou dizer, Joelci, ele me pediu para dizer o nome dele se eu viesse aqui, e eu disse que eu ia falar, porque o cara é totalmente desrespeitoso, e agora eu vejo porque que ele tem tanta incomodação na questão do canil. Quando eu cheguei lá e falei de um assunto que a população inteira estava falando, se nós tínhamos a questão do impeachment do prefeito segunda-feira na Câmara, se nós tivéssemos 100 pessoas, mais de 50 era por causa do cemitério e não por causa do impeachment do prefeito, que estavam lá na Câmara de Vereadores. Veja bem a proporção que tomou. Se nós não tivéssemos falado alguma coisa, talvez estivesse pior. E dizer que se a Ecofar vai lá fazer um serviço ou não, e nós não estamos falando da limpeza do cemitério nem nada, dos 2 funcionários que trabalham nos cemitérios fazendo limpeza, nós estamos falando das construções, nós estamos falando que um pedreiro que chega lá às 6:30 da manhã, o portão está fechado, e que se os guardas, eu vi que hoje o guarda municipal tem na mão a chave, que vá lá então, o guarda municipal é para todo dia, 24 horas, pelo que eu sei, então vá lá às 6:30 da manhã, abre o cemitério e deixa os caras que querem trabalhar. Das 8 às 18. Não é porque tem que dar chave pro Miller, tem que dar chave pros outros também. É que hoje quem mais constrói lá e quem mais está lá dentro é o Miller. Mas se não querem dar chave, medo de vínculo empregatício, talvez, alguma coisa assim, achem uma outra maneira. Então abra às 6:30 da manhã, e quando a funerária ligar de madrugada para ir ver o tipo de caixão que tem que ser vendido para o tipo de sepultamento, que vá lá o guarda municipal para descobrir qual é a sepultura que vai ser colocada, onde é que vai ser, para que tipo de tem que ser colocado, porque até isso ele faz, o sepultamento de pessoas que são carentes, que às vezes ele faz de graça, as pessoas que perdem as crianças que não tem condições, ele ajuda também. E aí se tu misturar muito, ele não tem que ter nada de privilégio, só deixar trabalhar. E este rapaz, como é que é o nome mesmo? Já me esqueci até, o Joelci,
Diz, vocês vão fazer fofoca. Olha bem, se eu vou fazer, eu levanto um assunto da comunidade e vou levantar quantos assuntos tiver que levantar. E se eu for lá no cemitério e ver qualquer coisa irregular, ele vai ouvir de novo. Não é porque ele falou isso, e ele tinha que ter mais respeito. Se não quiser respeitar o Arielson, respeita o vereador e respeita as pessoas que vão falar com ele, porque o tratamento que ele dá para as pessoas não deve ser diferente. E agora quero agradecer aqui o recebimento que tive e a ligação do secretário Davi e depois a conversa que eu tive com o secretário Amarante, que tentam fazer o melhor, mas algumas pessoas que trabalham na administração me parece que pegam, que lá dentro da administração eles acabam pegando a prepotência e a arrogância de alguns, que fica conectada nas pessoas e depois atendem a população dessa maneira. E aí o que algum faz de bem, o outro joga tudo fora, que é o caso deste rapaz aí, que é o Joelci. Fabiano, tem alguma novidade sobre esse caso aí? Bem rapidão, por favor. Sim, e é unânime essa situação em relação ao Miller, um cara que tem um histórico em Farroupilha. Desde o pai dele. Desde o pai. Por isso que quem ouve de fora e não sabe, que coisa que é assuntinho pequeno, não. É que tem um lado, todas essas pessoas que tiveram um ente querido, que passou por ele, fazendo a capela, arrumando um túmulo, sabe do carinho que tem por... Ele me ligou semana passada, ele disse assim, Fabiano, eu cuido todas as semanas da tua nona lá no hospital, no cemitério. Então, é uma questão muito, muito afetiva. Ele conhece um por um, aí, o túmulo, capela de todo mundo, enfim. E hoje, que tem de novidade, e hoje então, nós nos reunimos lá, o Vandré, o Amarante, o Joelci, o Miller, e está tudo resolvido, ele vai voltar a ter o acesso que ele tinha. Foi um mal entendido grande que aconteceu, mas está resolvido, então a gente tranquiliza todas as pessoas que nos procuraram, a todos nós, que está tudo resolvido, ele volta a ter o acesso que ele tinha. Ele vai ter chave ou de outra forma? Continua prestando o trabalho que ele fazia, está tudo tranquilizado dentro da legalidade, que é uma preocupação de todos nós. Então a população pode ficar tranquila, todas as pessoas que nos procuraram. Foi muito importante esse movimento, tá, de apoio ao Miller e até de... o Arielson levantou esse assunto aqui, que de valorização do trabalho do Miller. Então tá resolvido. Legal, Fábio, teu envolvimento então. Arielson, vamos conferir se vai fechar sim na prática, né? Com certeza, né? Silvestre, quero te ouvir mesmo que rápido, questão do impeachment. O senhor tá levantando alguma bandeira, tem alguma coisa errada no processo? Apoia, por favor. Olha, eu não participo muito da política, né? Mas eu vejo assim que nós não vemos uma razão básica assim para merecer o impeachment. Eu não vejo que tenha cometido algum crime, alguma coisa que vale a pena Farroupilha num ano como agora de eleições, que vai ter, digamos, uma decisão da população em outubro sobre quem fica na prefeitura ou não. E nós fazermos um impeachment sem um fato, para mim, importante. Uma gestão muito boa, eu considero. Uma gestão feita por muitas mãos, né? Desde, eu digo assim, dos secretários que fazem parte do governo, desde do Fernando Silvestrin, a Glória Menegotto, o Márcio Gilden, o Fabiano, que está aqui também, fez uma... E muitos outros que podia citar. Uma grande gestão. E agora se vê muitas obras, e a prefeitura está numa batida diferente, nós com superávit. Então a gente fica contente. Toda essa lamúria que se ouve que está mal, e a prefeitura de Farroupilha está bem. E agora o impeachment, o que é esse impeachment? Teve desvio de dinheiro? Teve coisas assim ilícitas? Talvez até houve alguma coisa assim não de acordo com o script, mas agora alguém se ficou beneficiado, está ganhando dinheiro em cima dos cofres públicos. Para mim não chegou nada, entende? Então eu acho que esse barulho todo, ele é complicado, ele é bem complicado. Então a decisão do impeachment está na mão dos vereadores, a decisão da renúncia está na mão somente do prefeito. Agora, o que eu leio de fora assim, Rogério e ouvintes, há uma incompatibilidade do prefeito com os liderados, digamos, com o governo. E aí, o que eu posso dizer assim, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas tem o livro, né, da história de Albert Einstein, diz assim, ó, se não espere resultados diferentes se você age da mesma forma. Então, nós estamos vivendo uma forma complicada. Se nós continuarmos do mesmo jeito,
nós vamos voltar ao mesmo lugar que estamos hoje. Tem que mudar a forma. Isso eu acho que cabe muito bem até o senhor prefeito, o grande prefeito Clayton, que ele faça uma avaliação sobre isso. Para mim, não é uma questão de coisas erradas, né? É algo assim de liderança, é algo pode ter tido até algum problema assim de gestão errado. Alguns assessores, eu acho que o assessoraram mal também, embora que a grande maioria dos secretários, tudo ali, olha, tudo gente que eu acho que fizeram um grande trabalho, elogiável, né? E algumas pessoas ali dentro, nesse momento, eu acho que o assessoraram e colocaram ele em alguma coisa que não está bem. O Clayton, eu acho que tem que ser ouvido também, né? E ele também precisa ouvir todas essas pessoas que fazem parte do seu governo, do seu grande governo. Fabiano Nerezo, para fechar, um recado de vocês em cima João, sabe que esse é um grande dilema para todos nós, da situação que construímos esse atual cenário do município de Farroupilha, e é com uma dor muito grande que a gente enfrenta um processo legal, porque houve uma ilegalidade na compra dos imóveis, não houve desvio, mas houve uma ilegalidade onde a Câmara de Vereadores não deu o aval conforme é o nosso regimento interno, a lei orgânica, que ela obriga lá no artigo 97. Então, para nós, eu falo como um vereador que lutou lá desde 2008, vendo todas as coisas boas que foram feitas, todas as conquistas que o Clayton trouxe para Farroupilha, nós, como vereador, eu tapo o olho para algo que não foi correto, fecho o olho para uma ilegalidade que cometeu, em prol do bem maior, pela comunidade. Que foi denunciado pela comunidade. Eu fico omisso a isso, em prol de obras que foram feitas, mas e o nosso compromisso, quando nós fizemos o nosso juramento como vereador, de seguir a lei orgânica, de seguir a legalidade, de buscar as coisas corretas, eu falei para o Clayton hoje, Clayton, não existe até hoje nem uma vírgula que prove que tu não é um cara correto. Não sei daqui para frente o que pode acontecer. Mas até hoje, todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, não houve problemas maiores. Mas como é que nós, vereadores, nos postamos? Diga-se de passagem, né? Nem tudo que o Tribunal de Contas lá diz que está errado são coisas que alguém enriqueceu. Porque eu nunca ouvi falar que o Pascoal roubou. Eu ouvi falar de erros administrativos que custou 8 anos de inegibilidade agora, mas que uma coisa é um funcionário receber uma insalubridade em que diz o tribunal que não podia ter recebido, mas que por nossa visão, trabalhando no esgoto, teria que receber. Outra é o transporte de 2 alunos que comprovadamente eles estavam indo para a aula, mas que o transporte na verdade não foi feito e foi cobrado. E outra questão é um funcionário que o Silvestrin conhece mais do que eu, que é a questão do Lázaro, lá que trabalhava na Câmara Fria, que depois foi dar assessoramento para outras câmaras frias e que acabou sendo contratado, então, não mais como funcionário da prefeitura, mas pela empresa, para dar a assessoria na Câmara Fria. Estes foram os casos que levaram ao Tribunal de Contas negar as contas do Pascoal. E na Câmara de Vereadores, então, perdeu isso. Agora... mas nós temos que porque a ideia de que só agora vamos fazer isso, nós vamos fazer na hora que entrou, infelizmente a família de vocês não sofreu, porque agora a família do prefeito está sofrendo. A minha família não sofreu nada, imagina, entraram lá em casa, foram ver isso, ver aquilo, foram na casa do Bareta, na casa do Pascoal, mas nós não sofremos nada naquela época, ninguém falava família, só davam risada. Só um detalhezinho aqui por causa do tempo, o Fabiano me permita aqui, uma resposta aqui, o Luiz Antônio diz... Silvestrin, coisas do PT. O companheiro Silvestrin não precisa seguir a lei, esse é o PT, sempre é culpa do assessor. Quem escolhe o assessor é o prefeito e é responsável pelas atitudes. Correto, mas agora ele teve beneficiamento, o prefeito. Ele ganhou alguma coisa com isso? Então, claro que eu acho que não. A OAB do Estado está errada em dizer que teve ilegalidade? A OAB não entrou com o processo, foram algumas pessoas. Aqui também não foi a subseção de Farroupilha que entrou, foi o Maurício Bianchi que entrou. Então, com a aval da direção. Com ata que dá aval da direção toda, sim, da do conselho. Só do conselho. Do conselho. E não unânime. Com um voto contra. Não unânime. Entende? Então, as coisas, eu acho que cabe sempre questionar. Agora, tem que ver se isso cabe, se é bom para o município isso tudo, porque eu não vejo que o prefeito tenha
tenha ganho alguma coisa com isso. Se fosse alguma coisa de desvio, eu sou o primeiro a falar, sou contra. Entende? Sou muito contra. Agora, se não tem isso aqui, pô, é como uma falta, o cara empurrou e não deu em nada, né? Silvestre, muito obrigado. Fabiano, muito obrigado. Arielson, muito obrigado. Até a próxima. Pausa do Brasil, até amanhã.